Bom, nós estávamos estudando a semana passada sobre o relógio de Deus, né? E o relógio de Deus, lá em Isaías 32, ele vem com uma pergunta, o tema vem com uma pergunta. Diante da batalha, da luta, do sofrimento, quem já não perguntou, até quando, Senhor? Não é? Até quando? E lá em Isaías 32, a resposta do profeta é uma resposta interessante: até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. E a gente aprendeu que o relógio de Deus, porque Deus está na eternidade e nós estamos no tempo, ele não é medido por horas, minutos, segundos, dias ou anos, mas por derramamentos da graça dele na nossa vida. Por isso a gente foi olhar para o Novo Testamento, e como se a gente estivesse ouvindo as badaladas, né, do relógio de Deus, sinalizando o tempo de Deus na nossa vida, a gente estivesse perguntando ao Senhor: bom, Senhor, se o teu tempo é medido, não é, no derramar do teu Espírito, então como é que a gente pode fazer com que esse derramar do Espírito no meu tempo aconteça mais rápido, não é? E aí a gente viu a primeira badalada, que foi nessa ilustração que a gente vai encontrar em Hebreus 12, comparando a nossa jornada da fé como uma corrida. E ele diz assim: olha, se você está nesse contexto, aguardando o tempo de Deus, seja motivado, não é, pela torcida de uma grande nuvem de testemunhas que passaram pelas batalhas que você está passando e foram vitoriosas, chegaram no fim dessa maratona. Segundo conselho, ou segunda badalada: livre-se de tudo que pode atrapalhar a você chegar à vitória. E aqui ele não está falando de pecado, mas ele está falando de pesos, de coisas que entulham a nossa vida e que impedem a gente de correr mais rápido, não é? Depois estudamos que o autor de Hebreus diz assim: olha, se livra também do que pode desqualificar você para receber a bênção do Senhor. E aí ele vai falar do pecado que se enrola na vida da gente. Continuamos estudando e aprendemos o seguinte: olha, se você quer chegar na linha de chegada e ser vitorioso, corra o mais rápido que puder. Ou seja, não é? Dê prioridade àquilo que é prioritário na tua vida. Ou seja, se você está buscando a bênção de Deus, coloca isso em prioridade, vai rápido, vai na busca daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Nessa manhã eu queria continuar esse estudo, né, olhando para Hebreus ainda, e queria meditar no versículos 2 e 3, onde a palavra do Senhor diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Pai querido, nessa hora, dá-nos a tua graça. Graça, Pai, para que a tua palavra possa ser aplicada ao nosso coração. Eu não sei, Senhor, o que cada pessoa aqui precisa. Eu sei o que eu preciso. E então nessa hora eu te peço, Senhor, ministra sobre a minha vida, mas ministra também sobre a vida dos meus irmãos que aqui estão, de tal maneira que nós sejamos, Senhor, motivados, trabalhados, que todo desânimo seja colocado de lado
e uma fé viva, uma fé forte, uma fé firmada em Jesus, esteja nos impulsionando em direção à vitória. É aquilo que oramos no Teu nome. Amém, Senhor Jesus. Bem, próximo ensino. Se a gente está numa corrida, a gente pode se fixar em várias pessoas, não é? Eu acho interessante, por exemplo, uma luta de boxe, né? Ou uma luta dessas aí de MMA, não é? Então está aquela luta, aquela coisa toda, daí de repente bate o gongo lá, não é? E a pessoa vai para o corner. Então chega alguém e está tratando lá o rosto, está passando lá aqueles negócios que eu não sei o que é, parece uma vaselina, né? Joga água, ele cospe, aquela coisa toda, mas tem alguém que fica falando o tempo todo com ele. É o técnico. E ele vai dizer assim: olha, presta atenção, você tem que chegar mais perto, ou você nesse tipo de luta tem que se afastar mais. Olha, aquele golpe que você tinha que você treinou, você não usou nenhuma vez e tal. Ele vai falando ali e parece que naquela hora não importa o grito da torcida, não importa o que está acontecendo do lado. A gente olha para aquele lutador, ele está olhando assim no olho do técnico, e se ele abaixa a cabeça, a gente vê algumas vezes, eu já vi o técnico dizer: olha para mim, rapaz, olha para mim, rapaz, olha isso aqui e tal. Nesse texto, o autor de Hebreus está dizendo o seguinte: olha, presta atenção no seu técnico, fixa o teu olhar no seu técnico. E é exatamente isso que está no verso 2: tendo os olhos fitos em quem? Jesus, autor e consumador da nossa fé. A próxima badalada do relógio de Deus nos adverte em quem devemos fixar o nosso olhar. Em Jesus, só em Jesus, porque só Ele tem poder para nos conduzir à vitória. Só Ele tem poder para nos conduzir à vitória. É interessante como quando a gente se desvia o olhar do técnico, do Senhor Jesus, como o desânimo vem no nosso coração. Eu não sei se você, quantos aqui já tem mais de 10 anos de vida cristã? Levanta a mão, quero ver aqui. Muita gente, né? Alguns de vocês, com certeza, não é, foram tentados a olhar para um irmão que pisou na bola com você. Não é verdade? E o que acontece quando a gente está olhando para aquele irmão que fez alguma coisa errada? A gente tem raiva, a gente tem desânimo, a gente tem vontade de abandonar a igreja. Quem já teve vontade de abandonar a igreja aqui? Levanta a mão. Geralmente tem coisa a ver com isso, não tem? Uma decepção, alguém que falou alguma coisa que não devia, alguma situação assim. É interessante isso, quando a gente desvia o nosso olhar do foco, que é Jesus. Eu me lembro de uma vez que o Dr. Shedd estava no ônibus, e ele estava viajando para um lugar onde ele ia pregar, e a pessoa que estava do lado dele reconheceu: o senhor é o Dr. Shedd, não é? Sou sim, pois não, tal. E ele perguntou: de que igreja você é? Ele falou: não sou de igreja nenhuma. Eu já fui crente, agora não sou mais. E ele disse: mas por que você não está na igreja, já foi crente, não foi mais? Ele falou assim: olha, passei por um problema, uma dificuldade, e ninguém me visitou, então eu abandonei a igreja. E aí ele disse assim: que pena que você não entendeu que Jesus morreu na cruz por você, e que todos os dias Ele estava ao seu lado, porque Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até quando? E você abandonou Ele e a sua casa
por causa de pessoas que falharam com você. Às vezes, quando a gente tem o nosso olhar fixado em outras coisas, a gente se perde e o desânimo vem no nosso coração. Mas o nosso desânimo não vem apenas quando o nosso olhar está fixado em pessoas. Às vezes o nosso olhar está fixado em coisas. Às vezes a gente está olhando para isso que é o nosso alvo, o nosso propósito, e que às vezes não tem a ver com o propósito de Deus para a nossa vida, ou não é o tempo desse propósito de Deus, e porque a gente está olhando só para aquilo, a gente esquece de olhar para aquele que é o Todo-Poderoso e Senhor da nossa vida. Por isso, o autor de Hebreus diz assim: você quer que a badalada de Deus toque mais rápido? Fixe o seu olhar em Jesus. Por quê? Porque Ele é o único que pode derramar o seu Espírito sobre nós. Lembra que a gente falou que a badalada de Deus é medida não pelo tempo, não pelas horas, mas pelo derramar do Espírito sobre a nossa vida. Quem pode derramar o seu Espírito sobre nós é Jesus. Em João 14, Jesus vai ensinar para a gente que Ele não nos deixaria órfãos, mas que Ele derramaria sobre nós o Consolador, o Espírito Santo. A gente vai ver lá no versículo 27, dizendo que Ele nos daria uma paz que não era igual à paz que o mundo dá. Se fosse assim, Ele nos diria, mas que Ele nos daria uma paz que procede do Espírito Santo, e esse Espírito Santo é aquele que nos faria lembrar todas as coisas. Quando Ele subiu aos céus, Ele deu uma ordem aos seus discípulos: permaneçam em Jerusalém até que sobre vós seja derramado quem? O Espírito Santo. Quem derrama o Espírito Santo sobre nós é Jesus. E então a gente tem que estar olhando fixamente para quem? Para Jesus. Segunda razão que Hebreus vai dizer é que a gente tem que olhar fixamente para Jesus, porque Ele é o autor da nossa fé. A gente vai descobrir que fé, ela envolve dois conceitos ou três conceitos diferentes. A gente vai ter primeiro fé como um corpo de doutrinas. Então a minha fé, não é, pode ser expressa num corpo de doutrinas. As doutrinas ou a razão da minha fé está expressa nesse corpo de doutrinas. A gente vai ter um outro conceito de fé, que é aquela fé, não é, que me leva à salvação. E essa fé que me leva à salvação é quando eu abro a porta do meu coração para começar essa jornada com Deus, e eu coloco a minha esperança em Jesus. Mas há uma fé que é dom de Deus. E a Bíblia vai dizer que existe o dom da fé. Aquela fé inabalável, aquela fé que é uma perseverança, é dom de Deus. E aí então o Senhor vai dizer para a gente: olha, mantenha firmado o seu olhar em Jesus, porque Ele é o autor e aquele que dá finalidade, que conclui, que chega ao final da sua fé. Ele derrama capacidade na gente de crer contra a esperança, de enxergar além. É interessante que no segundo livro de Coríntios, Paulo vai abrir o coração com a gente, e ele vai falar de uma grande tribulação que ele passou. Uma grande tribulação, e é o único lugar na Bíblia que ele diz assim, que ele se desesperou da própria vida.
Ele não diz com detalhes o que foi que aconteceu, mas ele diz que na alma dele alguma coisa aconteceu, e a alma dele entrou em conflito. Alguns de nós temos a capacidade de lidar bem com situações diferentes da vida. Por exemplo, tem gente que consegue lidar bem com o problema financeiro, ele sabe lidar, olha, eu não perco o meu sono. Você já ouviu? Não, isso aí não me faz tirar o sono. Agora tem gente que isso aí mata. Eu já vi casamento acabar por causa disso. Não é verdade o que eu estou falando? Tem gente que consegue lidar bem com desafios. Então tem que fazer uma prova, por exemplo, fazer um exame, né? Lá, fazer um teste. E aí, dormiu bem à noite, tranquilo. Agora tem gente que vai fazer uma prova e um exame, vai entrar em desespero, vai levantar 3 horas da manhã, não vai conseguir dormir mais. Você conhece gente assim? Tem gente que consegue lidar bem com algumas coisas, mas a gente não lida bem com todas as coisas. E quando vem uma batalha na nossa vida com as coisas que a gente não lida bem, a tentação da gente é olhar para essas coisas, e aí a gente perde a esperança, a gente entra em desespero. Até o apóstolo Paulo entrou em desespero. Mas aí a gente vai aprender na Bíblia o que a gente faz quando a gente não lida bem com as coisas. A gente coloca o nosso olhar fixo em Jesus. Eu já contei aqui para vocês que eu tenho medo de altura, né? E já contei essa história para vocês. Aí eu fui visitar uma obra de uma congregação nossa. E quando eu fui visitar essa obra da congregação, tinha assim uma pinguelinha de madeira que ia para o 2º andar do prédio, e os pedreiros iam com aquelas carriolas cheias de cimento, né? E aquela madeirinha ia balançando à medida que ele ia andando assim, né? Aquelas travinhas de madeira no meio da tábua. E aquele pastor disse para mim: não, vamos lá em cima, quero te mostrar lá em cima. E eu já olhei para aquela pinguelinha de madeira assim e disse: misericórdia, Senhor. Mas eu estava lá para ver a obra, e então eu falei: vou subir, né? Eu subi aquela pinguelinha de madeira assim e tal, né? E quando cheguei lá em cima, vi tudo, estava na hora de ir embora. O pastor foi embora e eu parei. Fiquei paradinho assim, olhando para aquele buraco assim, aquela pinguelinha de madeira, e eu não conseguia sair. Não conseguia, eu estava travado. Aí o pastor falou: o que foi? E eu disse: não consigo. Mas que é? Tenho medo de altura. Que vergonha. Aí o pastor voltou e disse assim: não tem problema não, vem cá. Me deu a mãozinha dele assim, segurou na minha mão, e eu desci. Porque eu parei de olhar para baixo e olhei para ele. Outra vez eu subi num telhado. Eu também subo cada lugar, eu sei que eu tenho medo de altura, né? Eu subi no telhado, sabe aquele telhado de prédio assim, que tem uma escadinha na parede assim, né? E tem um buraco, né? Eu subi, não teve problema. Na hora de descer, que você tem que virar, né? Pôr o pé, virar, segurar naquela escadinha. Quem disse que eu fazia isso? Aí o zelador do prédio disse: o que foi? Eu disse: eu tenho medo de altura. Ele disse: não tem problema. Ele subiu na escadinha, tampou o buraco assim, eu não via lá embaixo, só olhava para ele. Eu virei as costas e desci. O que a Bíblia ensina é que há coisas que eu não sei lidar. E mesmo nas coisas que eu sei lidar, eu tenho que manter os meus olhos fixos em Jesus, autor e consumador da minha fé. E quando eu olho para Ele, o dom da fé é derramado sobre mim.
porque Ele está me conduzindo. A Bíblia vai ensinar para a gente: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Ele é o consumador da nossa fé. O que a Bíblia está dizendo é que Ele é o fim da nossa fé, o propósito da nossa fé. E então, o propósito da nossa fé é uma união que a gente não consegue explicar em profundidade. Por isso a gente diz que ela é uma união mística, espiritual, diferente, com o Senhor Jesus. E essa união é descrita no Novo Testamento, especialmente por Paulo, pela expressão em Cristo. Vocês estão em Cristo nos lugares celestiais, assentados com Ele. Em Cristo a gente vive a vida cristã. Por isso não dá para a gente enfrentar as batalhas da vida se a gente não estiver fixado em Cristo, mergulhado em Cristo, envolto em Cristo, guiado por Jesus, revestido pela graça dele. E é interessante porque ele vai ensinar para a gente, como técnico que ele é, que ele é para nós o nosso maior modelo. Ele diz assim: olha, se você está vivendo um dia de batalha e luta na sua vida, lembra que você não pagou ainda com o seu próprio sangue a sua batalha, mas o Senhor, que é o seu técnico, Ele sofreu até a cruz. Então ele pode ser um modelo de vitória. E é interessante que a Bíblia vai retratar algo incrível. Ele vai dizer para a gente o que significou a cruz. No dia da cruz, a Bíblia vai dizer para a gente que os principados e potestades acharam que tinham ganhado de Deus. Olha a arrogância, né? Mas os demônios acharam que tinham ganho de Deus, porque mataram o Filho de Deus. Mas a Bíblia vai dizer assim: se eles soubessem que o caminho da vitória era a morte de Jesus na cruz, nunca teriam crucificado a Jesus. Porque no terceiro dia, quando ele ressuscitou, trazendo nas mãos dele a chave da morte e a chave do inferno, Deus declarou dos céus a vitória eterna para a nossa salvação. E sabe o que aconteceu naquele dia da ressurreição de Jesus? A Bíblia diz em Apocalipse 12 que Deus mandou Miguel expulsar as hostes satânicas que podiam passear nos lugares celestiais. Se você ler o livro de Jó, você vai ver que ele passeava lá e dava palpite. E eu ficava pensando: Deus, por que o Senhor não mandou logo Satanás embora e fica dando palpite aqui na vida da gente? Que negócio é esse? Não é? Por quê? Porque na hora que ele mandasse embora, ele tinha que julgar a gente. Então, quando Jesus morreu na cruz e nele a nossa salvação estava conquistada, ele diz: agora chega. E Satanás foi lançado sobre a terra, diz Apocalipse 12, e ele veio feroz, e como ele não pode mais passear nos lugares celestiais, ele tentou destruir o povo de Deus numa fúria. E aí então vem uma figura linda em Apocalipse 12, diz assim: mas o Senhor os cobriu com as asas da águia, representando o Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus que está sobre nós e que impede que a fúria de Satanás esteja sobre a nossa vida. E é por isso que a Bíblia vai dizer que vocês têm o selo de Deus, por isso o maligno não
lhes toca. Então você vai olhar para quem? Para Satanás? Tem um monte de gente com medo do diabo, com medo de macumba, com medo de sei lá o quê. Mas quando eu olho fixo para Jesus, autor e consumador da minha fé, eu não tenho medo, porque o amor, diz a Bíblia, o amor de Deus lança fora todo o medo. Ninguém pode fazer nada fora da vontade de Deus na minha vida, só com a permissão de Deus. Está entendendo? E se Deus permite, Ele tem um propósito. Às vezes eu não entendo nem o porquê, nem o para quê, mas eu sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, diz um hino antigo que a gente canta. Está entendendo? Agora, se eu olhar para o lado, eu vou cair. Lembra de Pedro? Jesus disse: quer vir andar sobre as águas? Vem. E aí a Bíblia vai dizer que ele começou a olhar para a fúria do mar, ele começou a ouvir o som do vento, e o que aconteceu? Afundou. Mas com os nossos olhos fitos em Jesus, eu posso andar sobre as águas. Com os nossos olhos fitos em Jesus, os leões têm as suas bocas fechadas, porque o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Com os olhos fitos em Jesus, eu posso ser lançado na fornalha de fogo, como os 4 amigos de Daniel, e a gente é lançado às vezes na fornalha das aflições. E lembra, olha, Deus não impediu nem a cova dos leões, nem a fornalha de fogo, mas Ele nunca deixou de estar presente e passear no meio do fogo, a ponto de nem cheiro de fumaça ficar na roupa. Por isso, onde você vai colocar a tua fé e onde você vai colocar os teus olhos fitos? Em Jesus, e só em Jesus, e em mais ninguém. Porque se você olhar no pastor, só no pastor, você está perdido. Porque o pastor é humano, ele erra, ele falha. Domingo passado eu falei aqui, eu dei uma bronca, negócio de celular, vocês lembram desse negócio aí? Aí eu fiquei sabendo que uma menina estava lendo a Bíblia no celular e eu estava anotando o sermão. Passei uma vergonha, tive que pedir desculpa. Está entendendo? A gente falha, queridos. Ele é o nosso maior modelo, a gente tem que imitar Jesus. E é interessante que esse texto vai dizer assim: por que Jesus suportou a cruz? E essa é uma pergunta: por que a gente vai suportar as lutas, os sofrimentos, as batalhas na nossa vida? E a expressão que está ali no livro de Hebreus é que Jesus suportou a cruz pela alegria que lhe estava proposta. E eu fico pensando, qual era a alegria que estava proposta a Jesus? Queridos, às vezes a gente fica pensando que o céu era a alegria, mas ele já estava no céu antes de descer à terra. A gente fica pensando, quem sabe, a autoridade, ele já tinha toda a autoridade no céu e na terra. A Bíblia vai dizer isso: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então qual era a alegria? É de ver a você e a mim com Ele por toda a eternidade no céu. Às vezes você anda de sapato furado para o seu filho estudar.
Você deixa de comprar uma roupa para comprar para Ele. Às vezes você abre mão de muita coisa na tua vida porque você ama. E por que a gente faz isso? Pela alegria que nos está proposta. E é interessante que essa alegria é olhar para Ele. Olhar. Só isso. Ontem eu estava assistindo meu filho pregar na televisão, né? A minha alegria é ficar que nem pai besta, assim. Que legal, olha só. Aí eu fico analisando a mensagem dele, se ele pregou direitinho, se ele não pregou. Você está entendendo o que eu estou falando? A nossa alegria é diferente. A nossa alegria é tudo quanto Deus proporcionou para a gente. E a gente vai suportar às vezes a luta e o sofrimento porque tem promessas de Deus na nossa vida. A gente vai suportar a nossa luta e o sofrimento porque quando terminar tudo isso aqui, e onde o tempo não tiver mais sentido, porque quando a eternidade entra, o tempo não tem sentido. Como é que eu vou medir tempo quando não existe tempo, só existe eternidade? Quando o sentido de passado e futuro deixou de existir. Eu não consigo entender isso, foge à minha capacidade. Mas eternidade. Aí eu vou entender coisas tremendas da grandeza de Deus. E aí a palavra vai dizer assim, que a gente pode ficar alegre, porque o Pai, disse Jesus, decidiu dar a vocês o seu reino. Que coisa! Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Mas eu consigo crer que se eu olhar para Jesus, autor e consumador da minha fé, eu posso enfrentar qualquer coisa hoje e vou passar com Ele por toda a eternidade. Eu não consigo entender, mas eu posso ter certeza de que eu vou andar com Ele por toda a eternidade. Por isso Jesus disse para a gente não acumular tesouros na terra, porque a traça e a ferrugem corrói. Por isso Paulo disse que se a nossa esperança estiver apenas nos dias dessa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Mas se nós temos uma perspectiva muito maior, então eu vou ter a percepção da grandeza de Deus. Eu ouvi anos atrás o sermão de um pregador americano no dia da morte da sua mãe. E então ele estava fazendo um sermão fúnebre. E esse pregador falou algumas coisas muito interessantes. Ele falou sobre morte na perspectiva de um cristão. Ele comparou a morte com um nascimento de um bebê. Parece uma antagonia tão grande. E ele disse assim, que o primeiro grande trauma na vida humana é nascer. O maior trauma é nascer. E ele começou a explicar, porque a realidade, o mundo de um bebê está no ventre da mamãe. Diz assim, olha que coisa maravilhosa, está aquecido, está protegido de algumas das batidas, vamos dizer assim, por causa da água que está ali. E então quando bater ele vai ser empurrado pela água para fugir daquele lugar. É interessante isso. Uma vez eu deitei num colchão de água, né? Eu pesava
bastante, bem mais do que eu. E aí, quando eu deitei de um lado, minha mulher que estava do outro fez flop para o outro lado. Porque eu era muito pesado, deitei, a água foi para lá e ela foi jogada para o lado. Não é? E não tinha nem de como amassá-la. Quando eu chegava para lá, ela ia empurrada para o outro lado. Eu tive que dormir quietinho assim, né? Então eu deitei primeiro, a água afundou, né, ali, e ela veio em cima e ficou aqui em cima, 2 andares. Estou protegido no ventre. Estou acalmado pelo bater do coração da mamãe. Você já viu que o bebê nasce, ele está chorando, você pega o bebê, coloca pertinho da mamãe, ele começa a escutar a batida do coração da mamãe, ele vai e para de chorar. Que isso dá segurança. O som estridente não o machuca, porque ele está ali. E de repente a natureza começa a se mover, e ele não quer, mas ele é empurrado pela expulsão, pela força que o útero faz para fora. E se ele pudesse falar, dizia aquele psicólogo, ele gritava: eu não quero, eu não quero. E ele respirava pelo cordão umbilical, e de repente cortam o cordão umbilical dele, e ele diz: e agora? E pela primeira vez faz, e aprende a respirar com o pulmão. Ele diz assim: se o bebê pudesse falar, ele choraria diante do nascimento, porque ele não sabe o que tem do outro lado. E ele disse assim, aquele pregador: do outro lado tem a verdadeira vida, onde ele vai poder crescer, se desenvolver, ter independência, criar novas vidas. Ele diz assim: se a gente pudesse entender o poder da nossa fé em Jesus, a gente olharia a morte com outros olhos. Mas como um bebê, às vezes a gente olha a morte e a sepultura sem compreender a vida eterna que Deus preparou para nós. Eu achei lindo. Eu achei lindo. Quando eu coloco os meus olhos fixados em Jesus, eu vou enxergar além da vida. Tinha um jovem num cemitério, de cabeça baixa, olhando para o túmulo, e passou uma velhinha perto dele, bateu no seu ombro e disse: filho, olha para frente, olha para frente, porque lá distante, lá na frente, lá no horizonte, o céu e a terra se encontram. Coloca os seus olhos em Jesus, porque só Ele faz o céu e a terra se encontrar aqui no nosso tempo. Hoje eu queria orar com você como a gente sempre faz. E queria dizer para você, a badalada de hoje do relógio de Deus tem uma lição só. Se você esquecer de tudo mais que eu falei, não esquece a lição. Olha para Jesus. Nessa manhã eu queria orar com pessoas que estão olhando para os lados, que estão olhando para trás, que estão olhando para pessoas, que estão olhando para coisas, que estão olhando para enfermidades, que estão olhando para lutas, que estão olhando para o dinheiro, que está olhando para a derrota, que está olhando para o medo. Eu não sei qual é a tua história, e hoje eu queria orar com você, para a gente olhar para Jesus, e dizer: Jesus, me ajuda a caminhar pela fé. Um dia Jesus perguntou para um pai:
você consegue crer que eu posso curar seu filho? E ele respondeu: creio. Depois ele parou para pensar. Eu acho que ele olhou para o filho. A Bíblia não fala, mas eu acho que ele olhou para o filho. E ele disse: me ajuda a crer. E Jesus foi e fez o milagre. Se eu olho para Jesus, Ele me ajuda a crer, me conduz pelas águas e faz a diferença na minha vida. Então, se hoje você está precisando olhar para Jesus, eu vou convidar você a sair do teu lugar para vir aqui à frente para a gente orar. Sabe por quê? Porque a gente precisa às vezes concretizar a nossa fé. Às vezes a gente só intimiza a nossa fé. E quando a gente só intimiza a nossa fé, a gente em alguns segundos olha para frente. Mas passa aqueles segundos, a gente continua olhando para os lados. Mas quando a gente transforma a fé em coisas práticas, a gente deixa de olhar só para os medos do coração da gente. E a gente diz: estou olhando para frente, estou olhando para o Senhor. Então, se o Espírito de Deus tocou o seu coração hoje, eu quero orar por você. Vai deixando o seu lugar, vem para cá e toma passos de fé. Senhor, eu vou concretizar minha fé. Me ajuda a olhar para o Senhor e só para o Senhor. Me ajuda a enfrentar o momento que eu estou vivendo olhando para o Senhor. Eu não entendo. Se você está buscando entender, você vai ficar louco. Tem coisa que não dá para entender. A gente só pode crer na graça de Deus na nossa vida. Há coisas que eu não consigo explicar na perspectiva de hoje e às vezes na perspectiva da vida. Mas eu tenho que olhar para o meu Deus. Eu tenho que olhar para Jesus, autor e consumador da minha fé. Eu tenho que esperar nele, eu tenho que confiar nele, eu tenho que colocar a minha força nele, porque é a força dele em mim que faz diferença. É por isso que Paulo vai dizer já no final da sua vida: quando sou fraco é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Não é que Deus se aperfeiçoe, é que eu vejo o poder de Deus aperfeiçoando a minha vida, na minha fraqueza. Eu não sei como é que está aí a tua vida, mas eu creio nesse Jesus tremendo. E a gente vai segurar na mão dele, não é? Eu me lembro de um hino antigo que dizia, né? Segura na mão de Deus e vai, não é? A gente segura na mão dele e vai, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então a primeira oração, você vai ter que me ajudar, tá? Para que ou para quem você estava olhando até agora? Estava olhando para o emprego, estava olhando para o banco, estava olhando para pessoas, estava olhando para a mudança que você acha que precisa acontecer aqui e ali. E aí isso nos frustra, porque a gente não consegue fazer. Então diz para Jesus: Senhor, eu estava olhando e colocando a minha esperança nisso, naquilo, estava gerando desespero na minha alma. O que é que está desesperando o teu coração? Fala para Ele agora, abre a tua alma. Depois você pode dizer para Ele o que você não entende. Eu não entendo isso, eu não entendo aquilo, eu não entendo o porquê, eu não entendo para quê, eu não entendo nada. Mas hoje, pela fé, eu vou colocar minha esperança no Senhor. Eu vou colocar os meus olhos fixos no Senhor. Me ajuda a crer. Segura na minha mão para que eu não caia. Senhor Jesus, eis aqui a oração do teu povo. São filhos amados do Senhor. O Senhor suportou a cruz pela alegria de ver esses teus filhinhos na palma das tuas mãos. Então nesta hora eu quero te pedir: Senhor, abre as janelas dos céus e derrama do teu Espírito Santo sobre eles.
que a consolação do Senhor venha, que a paz do Senhor venha, que a sabedoria do Senhor venha, que o discernimento do Senhor venha, que o poder do Senhor venha, que os milagres do Senhor venham, que os anjos do Senhor venham, que a graça do Senhor se derrame. É aquilo que eu oro agora. E te peço, Senhor, abençoa o teu povo no poder do teu nome. E, Senhor, se há ataques do maligno, se a ferocidade do inimigo está sobre eles, cobre-os, Senhor, cobre-os agora. E que no nome do Senhor Jesus seja repreendido todo o mal sobre a vida deles. Mas, Senhor, que nas coisas da vida eles sejam guiados pelo Senhor. Nessa hora eu te peço, abraça os teus filhos poderosamente. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.